Antes de começarmos o primeiro painel com o tema Lei de Concessões 30 anos, o que avançamos e aonde queremos chegar, vamos assistir a um vídeo que conta um pouco dessa trajetória. A lei que eu sanciono hoje e promulgo sobre concessão de serviços públicos é uma peça que faltava no nosso ordenamento jurídico. Estou dando à sociedade brasileira um novo instrumento para o seu desenvolvimento. Nascida em 1990 pelas mãos do então senador Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Concessões foi sancionada quase 5 anos depois, em 13 de fevereiro de 1995. Pelo mesmo Fernando Henrique Cardoso, já na presidência da República. Com esta lei, a sociedade ganha uma alternativa concreta aos investimentos estatais para a expansão e melhoria da prestação dos serviços públicos, que é a participação do capital privado. Passados 30 anos da sua publicação, a Lei de Concessões foi criada em um contexto econômico e político muito diferente do atual. Havia essa disputa, né? Ampliar o papel do Estado cada vez mais ou reduzir um pouco e dar mais eficiência, mais funcionalidade ao Estado brasileiro. E esta era a visão do governo do Fernando Henrique, que naquele momento queria modernizar as instituições, principalmente na área das empresas públicas, das empresas que prestavam serviços públicos, né? Uma das primeiras concessões realizadas foi a rodovia Presidente Dutra, já em 1995. Desde então, muitas empresas passaram a operar e o número de parcerias firmadas com o poder público só cresceu. 60% dos investimentos que a gente teve no país em logística e transporte vieram do setor privado. E é a Lei de Concessões que permite isso. Só as associadas do Move Infra CCR, Ecorodovias, Hidrovias do Brasil, Rumo, Santos Brasil e Ultracargo investiram 25 bilhões de reais em 2022 e 2023 em obras e projetos por todo o Brasil. O impacto positivo ele é direto na sociedade. Ele beneficia o agro, ele beneficia a saúde, ele beneficia o supermercado. Então, traz uma eficiência logística muito grande que isso reflete em redução de custo. Na hora que você tem redução de custo, você melhora não só para a sociedade brasileira, como a competitividade do Brasil no mercado internacional. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos reduzir em mais de 30% a quantidade de acidentes nesse trecho da rodovia. Quando a concessionária, o parceiro, ele investe em educação viária, em educação para o trânsito, em obras de infraestrutura, em dezenas de outras atividades que podem auxiliar a PRF, o resultado é muito mais primoroso. Então, antes só tinha a linha do trem, né? E os trens ficavam muito parados, era muito difícil o acesso. Próximo daqui tem uma escola e eles entram por volta das 7h20. E aí, dependendo do horário, eles acabavam perdendo esse tempo por conta do trem, né? Para eles estarem atravessando. E os responsáveis também tinham essa preocupação, né? Do trem. Porque uma criança entre 7 e 12 anos não tem condições de ficar numa linha de trem para atravessar sozinho, né? Eu pedalo, eu sou ciclista, meus filhos também, meu marido, então a gente pedala para tudo que é lugar. Aí a gente vem aqui de bike, sobe, tira foto, tira selfie. É uma felicidade muito grande, né? Ver esse acesso, ver essa maravilha, né? Porque é uma maravilha, foi um presente. A sensação é de gratidão. Eu me arrepio de falar, ó, de verdade, é de gratidão. Nós temos um grupo de oficineiros que produzem cerâmica artesanal, cerâmica decorativa e com a venda desse produto mantém a instituição. E a Ecovias talvez seja a nossa principal parceira de nos auxiliar nesse apoio financeiro de pagamento dos professores principalmente e hoje é o nosso braço direito nas nossas atividades sociais, com toda certeza.
A evolução foi enorme nesses últimos 30 anos. Quando você olha para a lei das concessões e imagina o Brasil sem essas oportunidades, sem o investimento do setor privado, é impossível você ter essa comparação. Isto foi o que permitiu que o governo pudesse, de certa forma, se ocupar de outras questões que eram mais importantes para o Estado, né? Para a justiça, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, né? Que passaram a ter prioridade. Esse foi o grande futuro que a Lei de Concessões de 1995 abriu. Investimento público, ele nunca será dispensado. Mas a gente tem uma grande parcela desse investimento em infraestrutura que pode ser feita pelo privado. O nosso papel é justamente trazer para o debate essas questões que são cruciais para a gente melhorar o ambiente de negócios no Brasil, melhorar a segurança jurídica no Brasil para esses contratos de concessão e olhar o futuro com sustentabilidade. Desde 1995, a Lei de Concessões vem transformando o Brasil. Com investimento em infraestrutura, o Move Infra ajuda a impulsionar essa história. Convido a compor o nosso primeiro painel o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e pós-doutor em Direito pela UERJ, foi pesquisador visitante na Cardozo School of Law, em Nova York, e no Instituto de Pesquisa Jurídica da Universidade de Sorbonne, na França. Foi consultor geral do Senado Federal e conselheiro do CNJ e do CNMP. É professor do mestrado e doutorado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio e professor de Direito Processual na UERJ. Convido também o subsecretário de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda, Gustavo Henrique Ferreira. Engenheiro com especialização em Planejamento, Orçamento, Políticas Públicas e Gestão Governamental nos setores de energia e mineração. Possui mais de 15 anos de experiência no setor de energia e, nos últimos 5 anos, ocupou cargos importantes no governo federal em questões relacionadas à regulação e atração de investimentos em infraestrutura. Também compondo o nosso time, a economista e advogada Helena Landau. Mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, foi professora do Departamento de Economia da PUC Rio e da Faculdade de Direito da FGV. Já foi diretora de Desestatização do BNDES e diretora jurídica da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica, ABCE. Também foi coordenadora do Programa Econômico da candidata Simone Tebet, em 22. Hoje é sócia do escritório Sérgio Bermudes Advogados. Convido agora o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali. Engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com MBA em Gestão Pública, Engenharia Ferroviária, Finanças e mestrado em Engenharia de Transportes pela Beijing Jiatong University. No setor público, passou pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Ministério dos Transportes, Ministério da Infraestrutura e Casa Civil da Presidência da República e tomou posse na Diretoria-Geral da NTT em 21 de julho de 2021. Convido o CEO da Rumo, Pedro Palma. Desde 2013, ocupou posições-chave na empresa, nas áreas comercial, estratégica e desenvolvimento de negócios, assumindo a presidência em março de 2014. É formada em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco e possui especialização em Gestão Empresarial pela FGV e MBA pela London Business School. Este painel será mediado pela sócia da área de Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais do BMA Advogados, Ana Cândida.
Com larga experiência em licitações e contratos administrativos, concessões, PPPs e setores regulados, participou de importantes projetos de infraestrutura nos setores de aeroportos, portos, ferrovias, saneamento básico e iluminação pública. Ana é cofundadora e vice-presidente da InfraWomen Brasil e professora do MBA PPPs da FESP São Paulo e da London School of Economics. E com a condução dos trabalhos, a mediadora. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra para mim estar aqui, moderando especialmente esse painel. Eu acredito que aqui temos pessoas que não só participaram do passado da Lei de Concessões, como também são protagonistas no desenho de futuro dessa lei tão importante para o nosso país. Eu queria começar rapidamente recapitulando a importância, né, de termos uma Lei Geral de Concessões. Acho que, quando ela surge, nós já tínhamos investimento privado em concessões no Brasil. Os investimentos privados em concessões eram autorizados por decreto antes da lei e também por regulamentos específicos setoriais, e por isso não havia uma uniformidade de regramento que permitisse um olhar consistente e seguro para todo o ambiente de investimento privado em infraestrutura. A partir da Lei Geral de Concessões, a gente passa a ter esse marco, e eu acho que esse caminho não se resume à Lei de Concessões, né? A gente também, acho que o país e toda a sua institucionalidade foi capaz de construir arranjos múltiplos para permitir esses investimentos privados em infraestrutura. E o que eu sinto é que caminhamos muito desde a edição da lei. Acho que a gente tem, assim, todo começo de lei foi falado no painel de abertura, né? Toda lei nova gera muita dúvida na sua interpretação. E, quando a gente tem uma lei nova, a tendência é que ela seja lida em sua literalidade. E, aos poucos, a jurisprudência vai sendo construída e essa lei vai sendo interpretada, e a gente vai tendo mais repertório para a aplicação dessa lei. E hoje, com 30 anos, acho que a gente tem aí pontos muito relevantes de desenvolvimento das concessões que eu gostaria aí de discutir com os nossos palestrantes de hoje. Eu vou começar pelo ministro Bruno Dantas, e eu vou fazer duas perguntas para você, ministro. Uma sobre esse histórico dos 10 anos de sua atuação como membro do Tribunal de Contas da União. Queria que você fizesse para a gente uma avaliação, né, da evolução da eficiência das concessões, e também nos contasse um pouco do papel da SESEX Consenso e o que se vislumbra do ponto de vista de desenvolvimento, né, futuro desse monitoramento que o tribunal faz das concessões. Bom dia, agradecer aqui a Movinfra, Natália Marcassa, que trabalho extraordinário que vocês estão sendo capazes de realizar. Eu fui no lançamento da Movinfra 2 anos atrás e não imaginava que vocês se transformariam nessa força motriz tão poderosa, capaz de engajar tantos atores privados e públicos em torno de uma agenda de desenvolvimento do Brasil. Também saudar aqui meus colegas de painel e dizer, viu, Natália, que vocês cometeram aqui, ainda que inconscientemente, algo parecido com aqueles rituais do Vaticano. Quando um jovem bispo vai ser promovido, ele é obrigado a fazer uma missa na presença do Papa. E tem aqui na nossa plateia Pedro Malan, que é um ícone da economia brasileira. Nos obrigar, né, a fazer uma missa na presença do Papa. Mas, sobre o papel do Tribunal de Contas da União, todos aqui conhecem, talvez alguns em maior medida, outros em menor medida, mas o Tribunal de Contas já, hoje completa 134 anos de existência, mas o Tribunal já viveu muitas encarnações nesses 134 anos. E a encarnação mais recente, que eu tenho tido a oportunidade de vivenciar, de testemunhar e humildemente contribuir, é uma nova vida em que nós temos crença
no papel do mercado na economia brasileira. O tribunal nem sempre foi assim. O tribunal, durante muito tempo, foi uma casa burocrática, uma casa em que os auditores e os ministros, de certa forma, enxergavam o setor privado com desconfiança, porque, geralmente, nós entrávamos para auditar e para supervisionar obras públicas. E durante uma parte expressiva desses 30 anos da Lei de Concessão, eu devo reconhecer, e isso já foi dito aqui no primeiro painel pelo Marcos Cavalcante, as primeiras concessões no setor de transportes foram feitas por problemas financeiros. O Estado não dispunha de recursos para fazer os investimentos necessários em logística e foi fazendo concessões que, lá no começo, eram concessões ainda muito rudimentares, os contratos eram muito rudimentares, basicamente previam apenas a manutenção daqueles ativos que estavam sendo concedidos. Exatamente por isso, o tribunal olhava para aquelas concessões muito mais com olhos de quem vai auditar obra do que propriamente de quem vai examinar o funcionamento do serviço público que estava ali a ser prestado ao usuário. Isso foi assim durante uma parte expressiva desses 30 anos, mas eu diria que nos últimos 10 anos, e quando eu acompanhei mais de perto a transformação, nós tivemos a capacidade de nos reinventar. Ao chegar no tribunal, eu era muito crítico de alguns relatórios que nós recebíamos e que tratavam as concessões como se fossem todos contratos de obra, e não se tratava disso. Eu cheguei mesmo a falar com o presidente do tribunal na época, que era o ministro Haroldo Cedrais, e dizia que era preciso que nós capacitássemos os nossos auditores para entender modelagem jurídica e econômica de concessões de infraestrutura. E assim foi feito. Nós fizemos algumas turmas de pós-graduação, formamos quadros extraordinários. Está aqui agora Eduardo Neri, que é o diretor-geral da ANTAC. Todos vocês são testemunhas do trabalho que Eduardo Neri fez, está completando aí seus 5 anos na presidência da ANTAC, e reinventou a agência. E Eduardo Neri é uma amostra genuína do que se transformaram os auditores do TCU. É evidente que nós ainda temos especialistas, aqueles engenheiros que vão lá avaliar a espessura da camada asfáltica, saber quantos metros cúbicos de brita precisa para asfaltar determinados quilômetros de rodovias, mas temos também um núcleo de auditores que se especializaram em concessões, se especializaram em examinar a modelagem e em contribuir para a modelagem dessas concessões. E aí, quando eu me preparava, eu gostei muito da tua pergunta, porque me permite aqui compartilhar um pouco do que é a história da Secex Consenso. Quando eu me preparava para assumir a presidência do tribunal, estou falando aqui de 2020, mais ou menos, eu carrego comigo também uma vontade e uma vida acadêmica muito intensa, porque eu acredito que na academia eu consigo buscar oxigenação para as minhas ideias e testar as minhas convicções e, eventualmente, ser convencido de que devo mudar de opinião. E, na academia, eu decidi passar uma temporada, ministro Malan, na Sorbonne, porque aqui no Brasil nós temos na França o berço do direito administrativo moderno, e lá nós nos inspiramos para construir muitas das nossas instituições administrativas. Eu fui convidado pelo professor catedrático da Sorbonne, Loïc Cadier, para passar uma temporada lá fazendo uma pesquisa, e eu escolhi como tema da minha pesquisa a busca de métodos consensuais para solucionar crises nos contratos de longo prazo no setor de infraestrutura. E aí, lá naquele diálogo riquíssimo com um professor muito experimentado,
eu procurei entender como a França lida com esses grandes contratos. Lá, para quem não sabe, a França, diferentemente do Brasil, tem um modelo de jurisdição administrativa, ou seja, os juízes franceses são proibidos de julgar casos que envolvam o Estado. Quando há um litígio que envolve o Estado, isso vai para a jurisdição administrativa, que é responsabilidade do Conselho de Estado. Mas o Conselho de Estado não é apenas o órgão de cúpula da justiça administrativa. Ele também responde por algumas funções executivas. E aí, no desenho institucional francês, o que se atribuiu de responsabilidade para cada órgão foi quando o Poder Executivo termina de modelar uma concessão, uma parceria público-privada, ele submete para aprovação do Conselho de Estado. O Conselho de Estado faz as suas observações, o Poder Executivo acata, e aí, posteriormente, quando o contrato está em operação, a Corte de Contas faz a fiscalização. Vejam, esse é o modelo francês. Aqui no Brasil, todos vocês sabem, nós não temos jurisdição administrativa, nós não temos Conselho de Estado, e a lei de desestatizações, lá do governo Fernando Henrique, atribuiu ao Tribunal de Contas a responsabilidade de examinar não só as privatizações, mas também todas as concessões e parcerias público-privadas. A lei brasileira não diz que o pronunciamento do TCU deve ser prévio ao lançamento do edital, à realização do leilão. Quem exigiu que esse pronunciamento fosse prévio foi o mercado, porque o mercado não aceitava mobilizar um volume de recursos tão grande num quadro de insegurança, porque se aquilo seria analisado pelo Tribunal de Contas posteriormente, não fazia sentido algum os atores privados movimentarem aquele volume de recursos. Portanto, o setor privado passou a exigir aqui no Brasil que os editais fossem lançados somente depois da aprovação pelo TCU. E assim foi feito, e isso não está em lei alguma, não está em instrução normativa alguma do TCU, isso é apenas uma exigência de mercado. Na França, eu perguntei ao professor Loïc Cadier, quando há uma crise nesse contrato de 30 anos, que exatamente por ser longuíssimo, precisa ser incompleto, precisa ser flexível, precisa ser capaz de se ajustar à conjuntura econômica de momento, precisa ser capaz de amortecer crises, precisa ser capaz de distribuir adequadamente as assimetrias que se apresentam. Dizia o professor Cadier para mim, Bruno, aqui na França, nós temos no Conselho de Estado uma Câmara de Mediação. Por quê? Porque quem estudou a modelagem jurídica econômica desse contrato, desse edital, tem melhores condições de colocar todos na mesa, poder concedente, concessionária e a própria Corte de Contas, que vai fazer a fiscalização posteriormente, e estruturar um diálogo aberto, franco, republicano, impessoal, em busca de soluções à luz das tabelas, à luz das planilhas, à luz dos números, e aí fazendo a crítica exatamente àquele que lá atrás estudou a modelagem e aprovou para o seu lançamento. E aí nesse diálogo, eu perguntava para o professor Loïc Cadier, bom, dado que no Brasil nós não temos Conselho de Estado, haveria algum problema de contaminação de funções se o Tribunal de Contas fizesse essa Câmara de Mediação? Ele disse, se contaminação houvesse, seria na etapa de análise da modelagem, porque quem analisou a modelagem tem a obrigação de se sentar à mesa e tentar, pelo menos, facilitar o acordo que vai solucionar uma crise num contrato de longo prazo. E assim foi feito, nós criamos a SESEX Consenso como a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Ela tem sido um sucesso absoluto, tanto sucesso que despertou alguma incompreensão, eu não diria nem incompreensão, mas alguma irresignação de quem está de fora assistindo o sucesso
dessa iniciativa. Outro dia, eu até conversei com uma das deputadas que protagoniza aí essa arguição de descumprimento de preceito fundamental que está lá no Supremo, questionando a constitucionalidade dessa ex consenso, e é uma deputada declaradamente liberal. E eu disse, olha, a senhora tomou uma iniciativa que fez o Boulos sentir inveja, porque uma liberal que não deseja uma fórmula, um campo impessoal para solucionar crises num contrato, numa parceria público-privada, qual a solução, então? Se o contrato continuar em crise, a solução vai ser chamar o DENIT, vai ser reforçar o orçamento, tirar dinheiro do orçamento para que o setor público faça aqueles investimentos, ou é deixar a obra parada? Qual é a solução? Deixa eu tentar entender melhor. E, evidentemente, não recebi resposta, porque não há resposta para isso. Então, a Sesex Consenso, felizmente, tem sido capaz de transformar o perfil da atuação do tribunal, refazendo um pouco de uma jurisprudência duríssima que se estabeleceu nos últimos 6, 7 anos, que é a jurisprudência dos tempos policialescos da Lava Jato, né? Aquele período em que todos os contratos que foram assinados pelas agências eram olhados com desconfiança, todos os contratos que foram assinados pelo poder concedente eram olhados com desconfiança, e o tribunal, infelizmente, acabou sendo arrastado por essa jurisprudência da Lava Jato, e nós precisávamos, de alguma forma, no momento em que voltamos à normalidade, pelo menos revisitar essa jurisprudência dura demais, que infantilizou a agência reguladora, impedia a agência reguladora de tomar decisões inovadoras, com medo de ser responsabilizada lá na frente, e também impedia que o gestor público adotasse uma postura mais ativa, porque, afinal de contas, se qualquer ação dele pode ir lá na frente ser objeto de investigação, porque surgiu um delator premiado que disse que aquele gestor recebeu uma vantagem devida para assinar esse ou aquele contrato, então é melhor não fazer nada. Tem um código, tem um professor argentino chamado Roberto Dromi, que diz que, em matéria de administração pública, existe um código do fracasso. E o código do fracasso tem 4 artigos. O primeiro é não pode. O segundo é, se tem dúvida, não faça nada. O terceiro é, se tem pressa, espere. O 4º artigo é, sempre é mais prudente não tomar decisão alguma. Assim você jamais será responsabilizado pelo fracasso de uma política pública. Era isso, obrigado. Excelente, ministro. Pegando o gancho, né, dessa discussão de que todo desafio gera um período de acomodação e gera discussões novas, e eu queria te ouvir, Helena, sobre esse desafio que foi implementar as primeiras concessões. Queria também que você compartilhasse um pouco conosco qual que é a sua visão de como a lei de concessões contribuiu para o desenvolvimento da infraestrutura, acho que tanto no aspecto de geração de emprego, renda, produtividade, competitividade, posicionando o Brasil no ambiente internacional de uma maneira diferente. E também gostaria de te ouvir sobre como a legislação atual pode ser melhorada. Acho que, né, a gente sempre tem que olhar para as experiências, tentando aprender as lições e projetar ideias novas para melhorias continuadas. Bom, vamos tentar. Eu até fiz um papelzinho, porque eu falo demais, então tentar me ater ao prazo. Primeiro, obviamente, eu gostaria de agradecer a Natália e cumprimentar por esse evento e a minha presença aqui, honrada ao lado do ministro TCU Bruno Dantas, que está tentando reorganizar essas concessões no Brasil. Queria cumprimentar a Ana Cândida, especialmente a Cíntia Torqueto, que nós representamos aqui, um grupo de mulheres que criou o Infra Women do Brasil. Somos quase 2.000 já, em vários setores de infraestrutura. Mandar um abraço grande para o meu colega, amigo e deputado Arnaldo Jardim, sempre empenhado na questão de lei de concessões, e um beijo para Pedro Malan, que já foi homenageado várias vezes pelo Plano Real. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui comemorando 30 anos de concessão junto com 30 anos do Real. Seria impossível ter contrato de 30 anos no Brasil
se a gente ainda tivesse o nível de hiperinflação, a cultura da indexação, sem olhar para a competitividade, eficiência e transferir para o consumidor essa produtividade, essa eficiência, não só em termos de qualidade de serviço público, mas na própria legislação de tarifação. Né? A privatização começou, já foi enfatizado, porque tínhamos uma crise fiscal herdada dos governos militares, era preciso reestruturar o Estado brasileiro, atrair investimentos, a infraestrutura estava toda sucateada, mas sem esquecer esse ponto que a Ana levantou, que é trazer a maior eficiência na gestão. Hoje, a gente convive já com uma certa flexibilização de licitação, contratação nos serviços públicos, mas no passado, a rigidez impedia que o Estado pudesse ter tanta eficiência na prestação de serviços, e, além disso, todo mundo sabe, a captura política de indicações e gestões, e etc. Eu vou ficar no setor elétrico, porque tem vários colegas aqui da infraestrutura, porque o setor elétrico, através da distribuidora de energia, teve que enfrentar o primeiro contrato de concessão do país. Quer dizer, a gente tinha herdado do governo Collor a inclusão da Excelsior, empresa de distribuição do Rio Grande do Sul, e a Light no programa de privatização lá atrás. Quando elas foram incluídas no programa de privatização, não havia nem lei de concessões, nem agência reguladora, nem a ideia de um contrato de concessão. Quer dizer, a ideia de que o Estado provia tudo, para os administrativistas aqui presentes, pressupunha interesse público e autorregulação. Né? Também é um conceito que se acabou. Hoje em dia, a regulação deve atuar em qualquer oferta de serviço público, seja estatal, seja privado. Então, eu estava no BNDES nessa época, e a gente tinha apenas como base a fantástica previsão do então senador Fernando Henrique Cardoso de que era necessária uma lei de concessões no país. Né? Só tivemos a lei de concessões em 95. Então, toda a estruturação que a gente tinha que fazer era com base no que seria a aprovação daquele projeto de lei. Então, o nosso desafio era muito grande. Como é que você faz o primeiro contrato de concessão? Então, juntou o BNDES, juntou a Eletrobras, juntou o DINAI, que era um departamento vinculado ao Ministério de Minas e Energia, não tinha autonomia. Ministério da Fazenda, porque, na época, a gente tinha o desafio da questão do dólar, como é que você ia, qual era o melhor indexador em determinadas pass-through de custos. Tinha uma série de questões que a gente precisava definir. E, principalmente, direitos e deveres no contrato de concessão de monopólio natural, como eram as distribuidoras de energia. Então, a gente discutiu modicidade tarifária, por exemplo. Hoje, daqui nessa sala, ninguém tem dúvida do que seja uma modicidade tarifária. Naquela época, a modicidade tarifária era reajustar a tarifa abaixo da inflação. Não importa se tinha deveres, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, nós precisamos, por exemplo, fazer uma reclamação no STF para consolidar o conceito de equilíbrio econômico-financeiro, porque houve uma revisão de uma empresa do Nordeste, onde o aumento de tarifa foi superior à inflação. Então, para explicar por que aquilo acontecia. A gente também precisava discutir critérios de reajuste. Seria de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, 8 anos, 10 anos. A gente imaginava que era necessário 10 anos para recuperar a produtividade. Hoje são 5 anos. Houve um avanço na qualidade de gestão, não precisava mais de 10 anos. Também o conceito de revisão extraordinária, que até hoje é subjetivo. Acho que o ministro Bruno enfrenta isso claramente na questão da Covid, da queda de tráfego depois da recessão de 16. Quer dizer, são eventos extraordinários. Como é que a gente inclui isso? E principalmente, a cláusula de compensação de intervenções da administração pública. Essa foi a razão que eu fui estudar direito. Porque o economista diz, eu tenho um contrato. Por que a administração pública pode entrar nesse contrato com uma cláusula XYZ? Qual é o critério de remuneração do investidor? Bom, eu estou aqui falando do Velho Testamento. Né? Então, vocês me desculpem, mas acho que a história é importante para saber onde a gente chegou até aqui. Então, tudo era pensado para criar segurança jurídica no Brasil. A gente queria atrair investimento nacional, mas investimento internacional. Né? A lei de concessões vem no ano de 95, que é um ano que marca a mudança de infraestrutura no Brasil,
com inúmeras, 5 ou 6, ou mais que isso, emendas constitucionais que o presidente Fernando Henrique Cardoso, consegue aprovar no Congresso Nacional, quebrando monopólios, diminuindo o preconceito, eu diria, para investimento estrangeiro no Brasil. Ele atua na telecomunicações, petróleo, empresa estrangeira, distribuição de energia elétrica, né? O desafio maior do contrato, e eu acho que vem até hoje, era o grau de rigidez das exigências e o tamanho da intervenção das agências. Naquela época, a gente queria dar muita flexibilidade ao investidor para que o investidor encontrasse o melhor caminho de gestão. Então, tem regras básicas. Ao longo dos anos, e aí nisso eu vou discordar um pouquinho do meu amigo Arnaldo Jardim, inúmeras sequências de dúvidas, e que trouxe alguma insegurança jurídica ao investimento, fez com que os investidores agora prefiram muito detalhamento para ter a segurança, e aí vai influenciar ajustes nos contratos de renovação. Eu acho que o Bruno pode estar vivendo isso. As pessoas querem definição para saber o que vão ser cobrados, o que precisa entregar, o que, de um lado, melhora a segurança jurídica, por outro lado, afeta a independência de gestão do setor privado. Tá? Eu acho que eu estou encerrando, eu acho que, com isso, a gente tem que ficar de olho no seguinte: a gente tem muito investimento estrangeiro no Brasil, poderia ter muito mais. Poderia ter muito mais. Ao longo dos anos, o que a gente viu é que o investimento internacional parou de chegar. A gente tem investidores estrangeiros que aqui estão e aqui ficaram, porque aprenderam a conviver com a regulação, com o TCU, com o judiciário, com o tipo de leilão que é feito, etc. Então, acho que a gente precisa, e acho que o deputado Arnaldo Jardim está com visão nisso, de voltar a atrair o capital internacional para que a gente possa ter o investimento necessário para suprir o gap de infraestrutura que o economista Cláudio Frista, toda a carta de infraestrutura aponta. Já estou acabando. Então, assim, acho que, passados 30 anos, a gente precisa, alguns conceitos precisam ficar esclarecidos de vez, e acho que o caso da Enel deixou isso muito claro. A gente precisa entender a diferença entre caducidade, encampação, intervenção e repactuação. São coisas completamente distintas. Caducidade é um caso extremo de extinção de concessão, que tem que ser decidida pela ANEEL. A intervenção, já encampação, a gente já pode tirar das mãos da ANEEL, mas tem que ter a definição de quem vem pagar. Nesse sentido, falta, nesses 30 anos, a definição do cálculo do valor de reversão de ativos. A gente viu o quanto a ausência do valor de reversão de ativos afetou, por exemplo, e afeta até hoje tarifas na discussão da medida provisória 579, da presidente Dilma Rousseff, onde foi pressuposto que estava tudo depreciado e não estava. Então, temos uma discussão na ANEEL que se carrega até hoje, então, o valor. A gente precisa aprimorar leis de licenciamento ambiental. Nós estamos hoje com uma hidrelétrica no norte, num sistema isolado, parada por discussão de licenciamento ambiental. Mais duas coisas. Eu acho que todo consumidor é igual. Quer dizer, o consumidor de São Paulo não é melhor que o consumidor de Amazonas ou do Amapá. Evidente que os desafios do consumidor de São Paulo, de infraestrutura, de resiliência, são diferentes dos desafios do consumidor do sistema isolado. Mas, durante anos, Amazonas e Amapá foram abandonados pelo setor público que administrava essas empresas, e não é à toa que, quando o setor privado chega, o aumento de tarifa se torna insuportável para o consumidor local por causa do tamanho de recuperação da base de ativos que foi deixada de lado pela administração estadual, e a ANEEL indicou caducidade nas duas concessões. A da Amapá levou anos para ser decretada, e da Amazonas nós estamos nesse imbróglio que eu não vou entrar aqui, porque é outro assunto. A outra coisa, temos que tratar o consumidor como adulto. E o caso da Enel, de novo, já teve uma discussão política, todo mundo apontou erros de todo mundo, mas ninguém conversa com o consumidor. Por que é o tamanho da multa? Onde que tem que ser multado? Por que é 300 milhões? Por que é 100 milhões? Em que falhou? Eu acho que o consumidor é pouco falado. E, para encerrar, reforçar o que todo mundo tem dito aqui. Hoje é um aniversário, estamos comemorando os 30 anos de concessão, mas não existe
concessão, privatização, desestatização, sem agência reguladora. E eu faço aqui um apelo ao ministro TCU, que foi convocado para analisar a ANEEL, e que eu tenho certamente, que ninguém é perfeito, defeitos nós vamos encontrar, mas certamente, e eu espero que do seu relatório saia a necessidade de interromper o contingenciamento financeiro das agências, que acabou com a autonomia financeira, maior seriedade na indicação dos seus técnicos e que, apesar do meu deputado querido Arnaldo Jardim ser da Câmara, faça um apelo aos seus colegas do Senado para que as sabatinas sejam, de fato, levadas a sério, com a mesma seriedade do Banco Central. As agências reguladoras têm que ser levadas com a mesma seriedade de uma autoridade monetária como é o Banco Central. Muito obrigada. Excelentes pontos, Helena. Eu vou endereçar agora... Eu vou endereçar agora o subsecretário Gustavo, pegando essa ideia de que os instrumentos que viabilizam o investimento privado em infraestrutura não se limitam à concessão. Eu acho que, historicamente, a Secretaria de Reformas Econômicas teve um papel muito importante em analisar, né, e promover diagnósticos e propor melhorias para os modelos de projetos, concessões, PPPs e outros arranjos. Gostaria de te pedir para destacar que melhorias foram essas e também para nos dar uma visão de futuro, o que tem sido feito do ponto de vista, talvez, de financiabilidade, para melhorar o ambiente de investimentos em infraestrutura do país. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Ana. Cumprimentar meus colegas de painel. O ministro Bruno fez uma brincadeira que quem está aqui parece que está rezando a missa para o Papa, né, de um bispo novo. Eu me sinto, então, um diácono aqui, um padre recém-saído do seminário para falar para uma plateia tão qualificada. E, de fato, Ana, esse assunto sempre esteve na ordem do dia do Ministério da Fazenda. Eu sou servidor de carreira, cheguei no Ministério em janeiro do ano passado, e muito se falou aqui da visão do governo, da preocupação dos atores privados em relação à postura desse governo. E uma coisa que me marcou, que eu tinha chegado no Ministério correto, foi uma das primeiras reuniões que eu tive com o hoje diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo, com agentes do mercado, perguntando da visão do governo sobre investimento privado, concessões, parcerias. E o Gabriel colocou uma frase que parece muito simples, mas que me marcou bastante. Quando a gente está falando de infraestrutura, não existe propriamente uma obra pública. Nunca é um servidor do DENIT que vai lá lançar o asfalto na rodovia. Todos os contratos são contratos de parceria público-privadas. A obra pública é um contrato na base da lei de licitações, o arranjo de concessões é um outro arranjo contratual de parcerias público-privadas, lei de PPPs é um outro arranjo. Então, isso deixou muito claro que a visão do Ministério da Fazenda, a visão do ministro Haddad, que a parceria com o setor privado é fundamental, e por isso que esse assunto sempre esteve na ordem do dia. Eu agradeço a oportunidade, Natália, de estar aqui representando o secretário Marcos Pinto para falar nesse evento. O secretário Marcos está num outro evento sobre concorrência. A Secretaria de Reformas Econômicas é a secretaria dentro do Ministério da Fazenda que fala sobre assuntos microeconômicos. Tem várias secretarias para falar de macro, fiscal, receita. A Secretaria de Reformas Econômicas é que fala de micro, a gente fala de regulação, e quisera eu que fosse só regulação de infraestrutura. O secretário Marcos está apresentando em São Paulo um trabalho que a gente desenvolveu na Secretaria de Regulação de Plataformas Digitais, de regulação de Amazon, Apple, Facebook. E aquele trabalho não é criar uma agência reguladora para regular esses mercados, é dar mais força para a autoridade concorrencial, para o CAD, para prevenir abusos concorrenciais nesse mercado. Então, estou representando o secretário Marcos aqui com muita honra e agradeço. Eu saio daqui e vou para lá para fazer o painel de encerramento do evento que ele está. Então, é isso. Assim, o Ministério da Fazenda tem essa visão muito clara que é necessário aprimorar esses instrumentos para atrair o setor privado para as obras de infraestrutura. A gente tem clareza que o Estado não é capaz de prover todos os serviços necessários, não é capaz do ponto de vista fiscal e nem do ponto de vista de capacidade técnica, operacional. Não seria o agente mais eficiente para prover todos os serviços. Tem muito espaço para que o setor privado seja mais eficiente
do que o Estado na provisão de serviços públicos. Para quem não sabe, o secretário Marcos Pinto é um dos autores da lei de PPP, ele estava no governo à época, em 2005, participou da redação da lei, que depois foi aprovada, então isso mostra um pouco do apreço que o Ministério da Fazenda, algum dos palestrantes no primeiro painel perguntou sobre a saída da Ana Patrícia, a visão do Ministério da Fazenda, podem ficar tranquilos que essa é uma visão do ministro Fernando Haddad, né, da importância desse assunto, então a gente segue muito forte nessa agenda. Eu acho que pensando em concessões, nos instrumentos regulatórios, claro que o principal projeto que a gente trabalha é um projeto que a gente trabalha em parceria com o deputado Arnaldo Jardim, no projeto da 7063, que estamos dialogando junto com o PPI, com o deputado Arnaldo, construindo. Eu não vou repetir aqui os pontos que o deputado já bem colocou sobre os aprimoramentos que serão feitos lá na lei. A Secretaria tem um outro papel, que é um trabalho bem de formiguinha, de olhar consultas públicas de agências reguladoras. A gente fez um levantamento até outubro, a gente olhou 275 consultas públicas de agências reguladoras, manifestamos em mais ou menos umas 30% delas, propondo melhorias nos contratos. Helena mencionou sobre distribuição. A gente participou muito fortemente, junto com o Ministério de Minas e Energia, no decreto que trabalhou as diretrizes para a renovação das distribuidoras. E um ponto que a gente sugeriu colocar lá e que foi incorporado, que a gente espera ver isso no contrato, é a previsão que o serviço de distribuição, o monopólio natural, é a distribuição de energia elétrica, não é a comercialização de energia elétrica. Hoje, a distribuidora comercializa para os seus consumidores cativos, mas não precisa ser necessariamente assim. Então, a gente faz esse trabalho de formiguinha. E, pegando um pouco da parte de financiamento, aí eu queria, sem estender muito tempo, mas passar por financiamento sob 3 óticas diferentes. Acho que tem a primeira ótica, que é como o Estado tem ajudado a financiar projetos. E eu vou destacar algumas iniciativas. A primeira delas é a revitalização do Fundo Clima. O Fundo Clima vinha, historicamente, com 200 milhões de reais em caixa, e, no ano passado, ele recebeu um aporte de 10 bilhões de reais. Esse fundo que é operado pelo BNDES, que empresta a taxa de 6,15%, mais spread. Esse aporte no Fundo Clima, ele veio de a captação que o Tesouro Nacional fez de dívida, títulos soberanos sustentáveis, dívida sustentável no mercado externo. E esse título eu acho ele muito interessante, porque ele teve esse papel de captar recursos para aportar no Fundo Clima, mas tem também um papel que, no futuro, ele pode servir para indexar títulos privados. Assim como a gente vê hoje títulos de dívida privada sendo emitidos, sempre calculando o spread em cima da NTNB, a gente pode ter títulos no futuro que estão captando recursos no mercado externo, calculando o spread em cima do título soberano, sustentável, que está sendo emitido lá fora. Uma outra iniciativa do Ministério da Fazenda para financiamento de projetos é o EcoInvest. O EcoInvest Brasil, que foi transformado em lei. São 4 linhas de financiamento não, mas 4 instrumentos que existem ali no EcoInvest. O primeiro deles, a gente fez o leilão, tem mais ou menos um mês, para Blended Finance. Eu nunca consegui achar uma palavra em português para substituir Blended Finance, mas o Tesouro Nacional repassa o dinheiro a uma taxa subsidiada para as instituições financeiras, com o compromisso que as instituições financeiras alavanquem esse capital. O resultado ainda não está público, mas o ministro Haddad já antecipou alguma coisa, que a gente conseguiu uma alavancagem de 7 vezes, 6 a 7 vezes o dinheiro público que está sendo colocado nesses financiamentos. Existem 2 linhas para rede cambial, uma delas para prover liquidez de curto prazo em contratos que têm dívida em dólar e receita em real, e a segunda delas para fomentar que o mercado ofereça instrumentos de rede cambial mais eficientes. E a 4ª linha delas é de estruturação de projetos. Tem ainda uma previsão na lei que o Banco Central pode adquirir derivativos de multilaterais para alongar produtos de hedge. A gente sabe que o mercado hoje oferece produtos de hedge de 2 anos, no máximo, e um contrato de concessões, você precisa de um hedge muito mais longo, quando há descasamento de moeda na receita e na despesa. Então, essa é a primeira linha. Tem uma segunda linha de medidas para melhorar o financiamento de infraestrutura, que é financiamento via mercado mesmo, e aí é mercado privado. Existe o ministro Haddad costuma falar de uma reforma silenciosa em andamento no mercado. A gente teve marco de garantias aprovados pelo Congresso. Temos medidas, debêntures, não preciso nem falar, todo mundo já conhece debêntures incentivadas. Deputado, a gente teve, nesse ano, a gente saiu no que a gente vinha até o ano passado em 30 bilhões de reais de emissão de debêntures, a gente saltou para 80 bilhões de reais em emissão de debêntures incentivadas, e aumentando mais ainda
Teve uma mudança na lei das sociedades anônimas, a 6404, para flexibilizar também debêntures que não são as incentivadas, mas emissão de debêntures por empresas, debêntures sem incentivos. Tem um dado que é interessante, o Conselho Monetário Nacional aprovou 2 resoluções para mudar as regras para outros títulos incentivados, LCI, LCA, CRIs, CRAS, que são títulos que também têm incentivo para o investidor em imposto de renda. E o que a gente viu após essa mudança, o CMN mudou o lastro e o prazo desses títulos, é um aumento muito expressivo na procura por debêntures incentivadas para financiamento para infraestrutura. E aumentando essa procura, o que a gente viu foi uma queda do spread. A gente vê hoje debêntures saindo com spread de 100 bips, um ponto percentual acima da NTNB, mas a gente tem notícias de debêntures incentivadas sendo negociadas com spread negativo em cima do título público. Acho que isso é uma medida que favorece muito o financiamento privado. E a última, prometo que eu vou ser muito breve nessa parte, mas como a gente olha financiamento, a língua inglesa tem 2 palavras para o que a gente chama de financiamento, né? Pode ser finance ou funding. O funding é quem coloca dinheiro no projeto, o finance é quem paga. E aí quem paga os projetos é quem usa o serviço, não é o banco. O banco coloca dinheiro querendo receber, o acionista coloca querendo a rentabilidade. E aí, nesse ponto, quem paga o projeto, entra muito o crescimento econômico. Isso foi dito aqui, a gente sai do crescimento de 1% para 3%. Você vai aumentar a demanda por energia elétrica, por rodovias, por ferrovias, por porto, todos os serviços. E, tendo demanda, os projetos são viáveis. Então, são essas 3 linhas que a gente olha quando pensa em financiamento de projetos, como o Estado ajuda, como o mercado privado ajuda, e como o pagador de última instância, que é o usuário, tem mais incentivo para usar aquele serviço. A gente está olhando para essas 3 linhas e encerro por aqui, tendo estendido um pouquinho o tempo. Desculpa. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu vou passar agora para o Rafael Vitali. E, partindo aí dessa ideia, Rafael, de que o governo tem a expectativa de duplicar o volume de rodovias concedidas nos próximos anos, isso vai ter um impacto grande no papel que a agência exerce e também no desenvolvimento da própria regulação. Acho que isso já é fruto, né, colhido desse processo de maturidade da NTT. Queria te perguntar sobre os projetos que vêm pela frente, né, o pipeline de projetos, como essas obras contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura de uma maneira mais abrangente, não só particular do setor, e também a importância do compor para todo esse processo, né? Já que a gente está falando de agências, da importância das agências e da importância também de ser capaz de resolver os problemas do passado, para aí sim olhar para o futuro. Queria te ouvir sobre esse tema também. Tá, obrigado, Ana. Cumprimentar também aqui a Helena, o Gustavo e também o Pedro e todos que estão aqui presentes. Em especial, agradecer aqui o convite da Natália e parabenizar pelo Move Infra 2 anos. Bom, acho que nós temos um pipeline bastante robusto aí de investimentos em obras, não só rodoviárias, mas também ferroviárias. Algumas se destacam, né? Posso dizer aqui, por exemplo, a solução que nós demos na BR-163, que é a principal artéria do escoamento do agronegócio brasileiro, que agora, no próximo mês, vai entregar 100 quilômetros de duplicação em pouco mais de 15 meses. É um recorde absoluto aí de avanço de obra, destravando a situação logística do Mato Grosso. Você tem a ferrovia de integração do Centro-Oeste sendo construída, uma outra rota logística para o agronegócio. Nós temos diversas duplicações em andamento. O contorno de Florianópolis foi finalmente entregue, depois de 10 anos, desafogando ali o trânsito, reduzindo acidente e diminuindo o tempo de viagem de todos. Então, você vê que essas obras de infraestrutura ela realmente impacta positivamente a vida do cidadão, seja do ponto de vista da segurança, seja do ponto de vista da mobilidade, e sendo uma alavanca aí poderosa para o crescimento econômico. A gente sabe disso. Os dados, por exemplo, do contorno de Florianópolis, em 30 dias, depois de aberto, reduziu 30% dos acidentes, 50% do tempo de viagem que atravessa ali a região metropolitana da Grande Florianópolis. Então, você vê que o impacto é imediato e, por isso, é importante realmente manter esses investimentos acontecendo. Por isso, é tão importante também discutir os contratos antigos, esses que estavam estressados, como a gente vinha dizendo, e aí esse apoio encontrado com o Tribunal de Contas da União, um pouco também inspirado pela solução que nós demos na BR-163, surge a Câmara de Solução Consensual do TCU,
e a gente encontra um espaço para a gente poder avançar mais rápido, limpando um grande passivo, né, de contratos que não performavam, de pleitos, de reequilíbrios que se arrastavam por muito tempo dentro da agência, né, até um pouco fruto desse processo de infantilização que o próprio ministro Bruno Dantas colocou. Eu achei bastante oportuno essa fala dele. De vez em quando eu já questionei isso dentro da NTT em alguns momentos. E aí a gente vai começar a avançar, destravando obras também nessas concessões, né? Você vê a importância da Fernão Dias, por exemplo, uma concessão que liga São Paulo a Belo Horizonte, um dos principais eixos logísticos atualmente aí do mercado de tecnologia, de entrega de encomendas, né? Passa por ali. Você tem uma situação totalmente engarrafada e você precisa desobstruir isso e criar um ambiente para que a retomada dos investimentos nessas concessões também aconteça. E aí a gente tem consciência de que esse trabalho vai precisar ser feito, é uma novidade, é algo diferente, é difícil, contar com a paciência e a compreensão dos nossos parceiros privados nesses casos, né? Nós estamos com 3 primeiros aí em andamento, teve o da Eco 101, que já foi aprovado pelo plenário do TCU. Nós temos que fazer agora apenas alguns ajustes no procedimento para chegar finalmente ali a ter a nova estrutura de contrato pronta para poder reagir e entregar ali as duplicações que vinham sendo esperadas há muito tempo pelo pessoal do Espírito Santo, pelo povo do Espírito Santo. O contrato da Artérias Fluminense, também BR-101, mas agora no Rio de Janeiro, também já foi aprovado pelo plenário e vai ter aí as suas obras retomadas em breve, assim que a gente conseguir fazer os ajustes e o processo competitivo que vai validar esse acordo junto ao mercado, vai ser bastante importante. E, por fim, o da MS Vias, que foi objeto de debate ontem no Tribunal de Contas da União e deve retornar na próxima semana para a gente poder também dar uma solução para a BR-163 no estado do Mato Grosso do Sul dessa vez. E outros que vão estar por vir, como o ministro Renan colocou, tem 14 só de rodovias. E nós estamos iniciando também alguns debates na área de ferrovias para a gente poder também desatar e facilitar novos investimentos, retomada de fluxos ferroviários também, que vão ser bastante relevantes para impulsionar aí o crescimento econômico, reduzir custo logístico. O Brasil ainda transporta muita carga que é cativa de ferrovia, mas em rodovia, gerando externalidades negativas diversas, como mais acidentes, mais emissão de gases de efeito estufa, mais congestionamento nas rodovias. Trazendo isso para a ferrovia, nós vamos ter um cenário muito mais positivo para o desenvolvimento dos negócios de uma forma geral aqui no Brasil. E, por fim, falando da Compor, é justamente uma reação da agência a essa nova realidade do consensualismo. Embora eu já tinha feito uma reflexão que, na agência reguladora, a gente busca consensualismo a todo momento. A própria natureza dos contratos de concessão faz com que a gente tenha que sentar na mesa, junto com todos os envolvidos, e achar o consensualismo daquilo que precisa ser feito à luz das diretrizes do contrato. Chegamos em momentos extremos, que os contratos se estressaram por alguma razão, e nós temos que usar uma ferramenta mais potente, que é a solução consensual, para dar uma alteração contratual mais ampla, modernizando esses contratos, trazendo para a realidade, para as novas realidades que foram aprendidas ao longo do tempo, que fazem parte dos novos contratos. E, por isso, nós criamos a Compor. A Compor é um ambiente de busca de solução consensual, para a gente criar um fast track de soluções dentro da agência, para que esses pleitos que são colocados pelas concessionárias possam ser resolvidos mais rapidamente e de maneira individual, e não se crie uma bola de neve e a gente tenha que enfrentar de novo uma situação extrema, como é essa que nós estamos vivendo com os contratos estressados. No final das contas, eu saio daqui com um aprendizado, aqui, com a fala do código, não lembro exatamente qual foi o nome que ele deu aqui, o ministro Bruno Dantas, código do fracasso. Eu vou criar o código do sucesso lá na NTT, porque justamente é só criar o contrário desses pensamentos, né? Tomar decisão é resolver com velocidade, com qualidade, e é isso que o Compor traz. O Compor traz um espaço para que a gente possa sentar juntos com a concessionária, aí lembrando um pouco do que o deputado Arnaldo Jardim colocou, com razoabilidade nos pleitos que são colocados também, isso é muito importante, e aí a gente poder decidir da melhor maneira para que o serviço que é prestado ao cidadão seja prestado de maneira excelente. Muito obrigada, Rafael. Eu vou passar a palavra para o Pedro, e pegando esse gancho, né, de que
A gente tem uma agência que criou um comitê de solução de conflitos, exatamente para tentar resolver esses passivos regulatórios que vão se acumulando e que tanto afetam o bom desenvolvimento e andamento desses projetos. E queria te ouvir, como investidor, né? A Rumo é aí a maior operadora de ferrovia no Brasil e está construindo a primeira ferrovia estadual no Mato Grosso. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto para a gente, pensando, né, que essa questão dos novos projetos, a gente sempre está olhando para o histórico para entender como fazer melhor. E também queria te ouvir os principais desafios e gargalos, na sua visão, que a Rumo enfrenta hoje para continuar os seus planos de investimento. Obrigado pela pergunta, Ana. Prazer enorme estar aqui com meus colegas de painel, Natália, todos os meus colegas aqui de Movinfra, todas as autoridades aqui e todos presentes nesse evento. Sempre super importante a gente avançar nessas discussões sobre infraestrutura. Indo direto ao ponto, e aí falando um pouco sobre o desafio de fazer infraestrutura, né, investir em infraestrutura no Brasil, eu gosto de pensar que a gente tem sempre três pilares dentro desse processo que, obviamente, se interrelacionam e vão garantir o sucesso ou não, né, desses projetos. Tem um lado inicial, óbvio, né, da engenharia. Quando a gente fala obras de infraestrutura, são elementos absolutamente estruturantes que demandam uma engenharia muito potente, muito forte, uma análise profunda, mas tem uma relação jurídico-regulatória também muito forte, que é preciso ser pensada, dado a longevidade desses investimentos, dada a longevidade da relação, seja com a localidade onde aquele empreendimento vai estar inserido, e todos os órgãos públicos que vão ser relacionados com isso. E tem também, obviamente, a equação econômico-financeira, não é? Como você consegue colocar de pé investimentos que muitas vezes estão sendo feitos pela iniciativa privada, mas que, no fim do dia, são obras de Estado, são obras e infraestruturas que vão ficar como legado, realmente, para a sociedade. Então, mergulhando um pouco nesses elementos, né, de tocar, né, obras de infraestruturas, né, e aí já respondendo a questão de os desafios e gargalos, né, para esse processo. E eu falo da perspectiva de uma companhia que está investindo. A gente está fazendo, só nesse ano, por exemplo, a gente deve terminar o ano fazendo aproximadamente 5,5 bi de reais em investimento em expansão da capacidade ferroviária do Brasil. Uma parte muito relevante disso é o projeto que você mencionou, Ana, o projeto da ferrovia no estado do Mato Grosso. São 700 quilômetros de uma nova ferrovia sendo agora construídos. No lado da engenharia, eu tenho hoje quase 5.000 pessoas trabalhando nessa obra, em literalmente dezenas de pontos de canteiros de obra dentro de toda essa estrutura. Várias obras de arte especiais sendo construídas, ou seja, várias pontes, viadutos, passagens de nível, para que essa obra seja entregue na qualidade, no custo, no prazo que é esperado. Para chegar nesse traçado que a gente escolheu, foram literalmente milhares de simulações, para que a gente tivesse o melhor traçado, respeitando as características técnicas que são necessárias para uma operação ferroviária, respeitando toda o arcabouço também geológico, né, das regiões, para que a gente tivesse, do lado da engenharia, a melhor solução. Então, isso é um trabalho enorme. Só nesse processo, a gente passa literalmente anos para garantir que você sai com um bom projeto nesse processo. Mas não basta ter um bom projeto, você tem que, sim, ter um arcabouço jurídico-regulatório muito forte. Como eu falei, no fundo, a obra de infraestrutura, muitas vezes você está construindo uma obra que é de Estado. Uma ferrovia é uma obra linear que passa por várias cidades, vários municípios. Obviamente, para passar várias cidades, vários municípios, você vai precisar, por exemplo, desapropriar várias regiões. Então, como é que essa relação com o poder concedente, como é que essa relação com o órgão regulatório para garantir que você consegue avançar com a velocidade necessária nesse processo. E é muito importante também, acho que na hora que a gente vai avançando, né, com esse investimento, na hora que a gente faz a construção da ferrovia, e esse primeiro trecho que a gente vai completar agora, que vão ser os primeiros 160 quilômetros de ferrovia, a gente começou a construir no ano passado, de forma mais acelerada. Estou hoje, velocidade, dá para dizer, uma velocidade máxima,
e a gente vai entregar esse primeiro trecho em 2026. Então, você vê o tamanho do prazo que é necessário para que a obra caminhe, e a rentabilização final e a prazo final dessa obra, obviamente, a gente vai estar falando quase no fim dessa década. Então, ter a garantia do lado regulatório que as decisões de negócio, as decisões de investimento foram tomadas agora, com base no arcabouço regulatório, que vai se manter e que vai ser capaz de, ao longo dos próximos anos, tratar eventuais divergências que vão acontecer, porque, obviamente, a gente sabe que premissas que foram tomadas hoje, a única certeza que a gente tem é que elas vão ter se modificado ao longo do tempo. Então, contar com uma agência reguladora forte, com um corpo técnico altamente capacitado, com uma liderança altamente capacitada, como a do Vitali hoje, aqui nesse processo, aqui nesse painel, é o que nos dá a segurança de continuar investindo. Mas é muito importante que essa segurança continue existindo. Então, para nós, é absolutamente imprescindível que a gente continue tendo agências reguladoras independentes, absolutamente fortes, bem orçamentadas, ou seja, com capacidade de fazer o seu trabalho, porque esses vão ser os melhores parceiros da construção da infraestrutura. Porque governos vão e vêm, passam, e ainda bem, a natureza da democracia, a gente precisa ter o ciclo eleitoral, mas os ciclos de investimentos de infraestrutura não condizem com o ciclo eleitoral. A gente precisa de órgãos reguladores que se perpetuem ao longo desse processo, ao longo desse investimento. E, por fim, para comentar um pouco sobre a outra perna do tripé que eu comentei, o lado da modelagem econômico-financeira, né, da sustentabilidade desse processo, acho que um dia alguém me perguntou, na verdade um dia não, foi ontem, né, me perguntaram se era fácil fazer investimento, né, no Brasil. Né? E a minha resposta muito rápida foi, óbvio que é fácil. Pega aqui o telefone, entra no site do teu banco, vai lá na página do Tesouro Direto, você consegue travar um título do Tesouro Federal com IPCA mais quase 7% ao ano, por 20 anos, pelo menos. É facílimo investir no Brasil. O que é difícil é investir em infraestrutura. O que é complexo é investir em infraestrutura. É você competir com os investimentos de infraestrutura com a taxa de juros nesse patamar. Então, do lado econômico-financeiro, esse é um dos desafios óbvios na hora que a gente faz a avaliação dos investimentos e continua esse processo. Obviamente que você não olha na decisão de investimento o que está acontecendo no hoje. De novo, a gente está olhando o horizonte, literalmente, de 15, 20, 25, 30 anos nesse processo. Então, garantir que, nesse horizonte de tempo, o investimento de infraestrutura para os investidores privados trarão o retorno adequado para que essa roda do investimento contínuo continue a girar, é absolutamente essencial. Então, no fim do dia, para garantir, né, a continuidade dos investimentos, a gente precisa de uma ótima engenharia, uma excelência nesse processo de execução, precisa muito fortemente de um arcabouço regulatório sólido, que consiga lidar com as intempéries que vão acontecer ao longo do tempo, mas isso, para mim, é essencial que se tenha agências reguladoras fortes, independentes, e que façam o seu papel ao longo do tempo, então que a gente não tenha retrocesso institucional nesse quesito, e, ao mesmo tempo, óbvio, instabilidade macroeconômica, um patamar de capacidade de financiamento que respeite as características de longo prazo dos investimentos em infraestrutura, porque, no fundo, como já foi comentado, os investimentos em infraestrutura têm muitas externalidades positivas que, muitas vezes, não estão capturadas só individualmente ali naquele projeto. Então, mecanismos que garantam que essas externalidades sejam também consideradas e que todas as políticas públicas e as capacidades de remuneração dos investidores privados sejam levadas em conta para que o custo da infraestrutura mais cara é aquela que não existe. Então, você garantir que a infraestrutura está lá e a gente vá evoluindo junto com o aumento da demanda do Brasil é absolutamente imprescindível. E aí, só para encerrar, quando a gente olha, né, e acho que dentro da companhia, da Rumo, acho que todos os meus colegas do Move Infra, eu acho que corroboram esse ponto, nós somos todos entusiastas e acreditamos no potencial do Brasil, acreditamos no potencial do agro, acreditamos no potencial da mineração, acreditamos no potencial da geração de energias renováveis. O Brasil tem um potencial gigante,
e já vem se valendo disso. Isso, no fim do dia, é o que tem permitido, como foi falado, né, o financiamento dos projetos, essa demanda pujante que permite que a gente discuta investimento privado, mas a gente não pode se iludir que achar que é só isso. Não é só a demanda que vai resolver essa questão da financiabilidade de todos os nossos projetos. Então, a gente precisa continuar avançando em todas essas frentes. Eu não tenho certeza que a gente tem, sim, um potencial, um futuro super promissor para o Brasil. Obrigada, Pedro. Eu vou recapitular rapidamente aqui, acho que os pontos principais que vocês trouxeram, que eu diria que são os pilares, né, os grandes recados que resultam dessa nossa conversa. Acho que o Pedro colocou bem: estabilidade regulatória e agência reguladora independente. O Rafael falou um pouco da importância do papel da agência em ser capaz de enfrentar os passivos regulatórios e resolvê-los, né? E para isso, esses mecanismos e esse comitê de solução é vital. Eu acho que o Gustavo falou um pouco da importância da modelagem do projeto para que esse projeto seja financiável e seja capaz de atrair o investimento privado necessário. O ministro Bruno falou sobre a importância de conhecer a modelagem para discutir a repactuação, né, e a segurança jurídica que o tribunal dá ao revisar os projetos de antemão, né, antes deles virem a mercado, para evitar que lá na frente se discuta temas que deveriam ter sido anteriores à licitação e à formação desses contratos. E acho que a mensagem, a Helena trouxe várias mensagens, mas tentando tirar uma que tenha sido talvez a que mais me chamou a atenção, acho que é o usuário no centro, né? Ouvir o consumidor e o usuário e colocar esse usuário no centro, que eu acho que é um percurso que já está aí desse desenvolvimento da interpretação da nossa lei de concessões, mas ainda temos um caminho pela frente. Então, muito obrigada, a participação de vocês foi excelente e muito obrigada, Natália, pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos à foto oficial do grupo, ao centro do palco. Com os nossos agradecimentos pelas apresentações aqui no primeiro painel, que teve como tema a Lei de Concessões 30 anos, o que avançamos e onde queremos chegar.